Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Márcio Gomes. Sou membro na Assembleia de Deus, Ministério Plenitude, em Rio da Areia, bairro de Saquarema, a cidade de Saquarema, interior do estado do Rio de Janeiro, cujo nosso pastor presidente é o nosso querido pastor Erinaldo João dos Santos. E eu quero transmitir o abraço dele para você que está nos assistindo neste momento. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém? Eu trago uma palavra do coração de Deus para os nossos corações nesta hora, que está registrado em Levíticos. Levíticos, capítulo de número 21 e o versículo de número 18 até o versículo 20. Eu quero trazer uma palavra intitulada nesta hora desta maneira: 12 tipos de pessoas que não servem para a obra de Deus. Isso mesmo, 12 tipos de pessoas que não servem para a obra de Deus. Então vamos para o texto sagrado. Levíticos capítulo 21, versículo de número 16. Eu falei 18, né? Perdão. Mas vai iniciar do 16 até o versículo 20. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua semente, nas tuas gerações, em que tiver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, homem coxo, de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcôvado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou tiver testículo quebrado. Eu falei que iria ler até o versículo 20, mas vou estender até o versículo de número 24, tá? Diz assim, o versículo 21 também: Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus das santidades, de santidades e das coisas santas poderá comer, porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor, que os santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Encontramos aqui nesse texto sagrado as leis acerca dos sacerdotes. Porque Deus exigiu que aqueles que fossem escolhidos da semente de Arão para ser sacerdotes ou sumo sacerdote diante da nação de Israel não poderia ter nenhuma dessas deformidades. Por quê? O sacerdócio representa a função de Cristo para nós aqui na terra. E o sumo sacerdócio também. Cristo é o nosso eterno sumo sacerdote. E em Cristo não houve nenhuma deformidade. E na pessoa de Cristo não houve e não há nenhum defeito. E então, a função sacerdotal se deu na era em que Moisés, o magistrado, o líder da nação de Israel, como primeiro líder, precisava de pessoas o auxiliando no tocante à obra eclesiástica. Aqueles que seriam dedicados totalmente a Deus para oferecer sacrifício e adentrar ao lugar santo, os sacerdotes tinham acesso direto ao lugar santo. E o sumo sacerdote, uma vez ao ano,
tinha acesso legal ao lugar chamado Santo dos Santos, onde ali ficava a Arca da Aliança, onde o Senhor Deus vinha com sua presença através da sua glória azulada, chamada Shekinah, para provar que havia recebido o sacrifício da nação de Israel e para provar que havia perdoado os pecados da nação de Israel, ele manifestava a sua glória. E para tal função, não poderia ser pessoas com deformidades. Sendo que a era sacerdotal, tá? Ela pertenceu à antiga aliança até Malaquias. Mas quando Cristo morre no Calvário, se encerra o período da antiga aliança, porque entra então, a partir de que Cristo morreu na cruz do Calvário, entra o período da nova aliança, que é chamado o período da graça. Mas encerrou os sacrifícios cerimoniais, mas as leis de conduta moral prevalecem até os dias de hoje, que são chamados os dias da graça, a época da nova aliança. Mas a função sacerdotal ficou com a igreja, que representa o sacerdócio de Cristo espiritualmente aqui na terra. Se não vejamos o que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está confirmado pela Bíblia Sagrada que nós temos a autoridade sacerdotal diante de Deus para continuarmos fazendo a sua obra aqui na terra. Mas assim como Deus falou através de Moisés, que pessoas que tivessem esses defeitos que eu vou lecionar aqui agora através desta mensagem, que está inserido em Levíticos capítulo 21, do versículo 18 ao 20, quem possuísse essas deformidades estava desqualificado para ser sacerdote do Deus vivo. Qual é o primeiro defeito que a Bíblia aponta que quem tivesse não podia ser sacerdote, nem sumo sacerdote? A pessoa cega. Por quê? A pessoa cega significa que ela não tem visão. Falta também visão espiritual. Deus não usa e jamais vai levantar aquele que é cego espiritualmente. Existem na igreja pessoas que estão até membrados na igreja, tem o nome no rol de membro da igreja, mas infelizmente o nome não está no rol dos salvos no livro da vida. Por quê? Ele até disse que aceitou a Jesus. Essa pessoa até disse que é de Jesus, mas Jesus não é dele. Por quê? Ele está na igreja, mas ainda continua cego para as coisas de Deus. O que é um cego? É aquele que tudo está à sua volta. As belezas estão à sua volta, tá? As paisagens mais belas estão à sua frente. Pessoas estão à sua frente, o caminho está à sua frente, mas ele não tem direção. Deus jamais vai usar uma pessoa que não contempla as belezas que ele criou, como as paisagens. Deus jamais vai poder usar uma pessoa como sacerdote na sua casa se ele não sabe nem onde está pisando. Ele precisa tatear. Ele precisa até mesmo estender as mãos para saber onde é que ele está caminhando, como sinal de tateamento para não cair em alguma cova ou em algum abismo. Deus não usa uma pessoa indecisa. Deus sempre vai usar aquele que tem olhos abertos
porque quem está com os olhos abertos sabe onde pisa. Quem está com os olhos abertos sabe o caminho a seguir. Quem está com os olhos abertos, ele contempla as belezas de Deus, as paisagens, ele contempla a obra da criação de Deus, ele contempla as bênçãos de Deus sobre a sua volta e sobre a sua vida. E o cego, ele nunca vê o que está à sua volta, porque a visão dele é escura. Ele não enxerga nada, tudo é escuro à sua volta. Assim, tem pessoas que estão na casa de Deus, mas está em trevas, porque os seus olhos estão fechados para as coisas de Deus. Ele não consegue enxergar um palmo à sua frente. Ao invés dele ver a glória e a beleza de Deus na igreja, ele está em trevas, porque os seus olhos estão fechados. Mas existe um conselho de Deus para aqueles que estão cegos e estão dentro da casa de Deus. Talvez você pergunte: pastor Márcio, o que você está falando é verdade? Será que tem alguém cego dentro da casa de Deus? Sim, olha a condição da igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Aleluia! Aqui está a resposta da Bíblia. Na igreja de Laodiceia, tinha pessoas que tinham até visão material, mas não tinha visão espiritual. A pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. E o pior cego é aquele que não quer ver, quer deixar a vida acontecer e não deseja, não manifesta nenhum desejo de ser curado. Mas existem aqueles que manifestam o desejo de ser curado, sabe? Como Bartimeu, estava à beira do caminho, ele soube que Jesus ia passar e ele clamou. Ele não falou baixinho não, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Jesus curou Bartimeu e na mesma hora Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Aleluia, glórias a Deus. Tem pessoas que são cegos, mas querem ver. E para aqueles que estão cegos e estão dentro da casa de Deus e deseja ser curado da cegueira, receba a unção de Deus aí agora sobre a tua vida. Assim como Bartimeu foi curado, Jesus disse: vê, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus devolveu a salvação, deu salvação a Zaqueu, devolvendo-lhe a vida espiritual, porque ele estava morto, e também abrindo seus olhos físicos. Veja, a tua fé te salvou. Mas qual a razão da cegueira da igreja de Laodiceia? Sabe qual é a razão e o motivo da cegueira da igreja de Laodiceia? É porque a igreja de Laodiceia tinha tudo, mas não tinha a presença de Jesus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A igreja de Laodiceia tinha pastor, mas não tinha a presença de Jesus. A igreja de Laodiceia tinha departamento, mas não tinha a presença de Jesus. Na igreja de Laodiceia tinha culto, mas não tinha a presença de Jesus. Na igreja de Laodiceia tinha hino, mas não tinha a presença de Jesus. Na igreja de Laodiceia tinha profeta, mas não tinha a presença de Jesus. Na igreja de Laodiceia fazia-se pregações, mas não tinha a presença de Jesus. Na igreja de Laodiceia tinha aqueles que até mesmo tinha visões carnais, não eram cegos materialmente no físico, mas espiritualmente estavam cegos, porque o principal estava batendo na porta querendo entrar, mas estava do lado de fora, rejeitado pelos próprios crentes. Por isso que Deus não usa
quem se candidata a ser sacerdote, mas Jesus está do lado de fora da vida dele. Como Deus vai usar um obreiro que tem alergia à leitura sagrada da Bíblia? Aleluia! Como Deus vai usar um obreiro que tem alergia a jejum, não gosta de jejuar? Como que Deus vai usar alguém que tem alergia de oração? Não pode, porque está cego, é alérgico à oração, é alérgico à leitura da Bíblia Sagrada, é alérgico à santidade, é alérgico à fidelidade ao seu pastor. Deus, nesta hora, está dizendo através dos meus lábios: querem ser sacerdócio real? Tenha colírio do céu nos teus olhos. E qual é o segundo tipo de pessoa que Deus não pode usar? É a pessoa coxa. Isso mesmo, pessoa que não anda, obreiro estacionado, parado, para não dizer preguiçoso. Isso mesmo. Olha o que Deus usa ao profeta Miqueias no capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Sabe, tem muita gente que está dentro da casa de Deus, mas é coxo, não anda, está caído, está no chão. Existe uma frase que muitos dizem, mas ela não está na Bíblia: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Todos nós, ministros do Evangelho, concordamos que o ser humano pode até cair, mas existe um Deus que está sempre pronto a perdoar e a levantar. E nesta hora, assim como o Senhor falou através dos lábios do profeta Miqueias: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Fica aqui uma palavra profética para você que está na casa de Deus, quer ser usado por Deus. Aleluia, é até candidato ao sacerdócio real, mas Deus está falando nesta hora: eu não uso sacerdote coxo, eu não uso quem quer ser sacerdote, mas é coxo, ou seja, aquele que é preguiçoso, tem preguiça de glorificar, tem preguiça de cultuar, tem preguiça de orar, tem preguiça de ler Bíblia, tem preguiça de se santificar, jejuar, tem preguiça de dar glória a Deus. Deus jamais vai usar um sacerdote coxo. O coxo, ele é preguiçoso. Sabe o que Deus disse para Ezequiel? Aleluia! Levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com quem está caído. Deus não fala com quem está deitado no sentido espiritual. O Espírito Santo só age na vida daquele que se posiciona e se coloca de pé para Deus usá-lo para a glória do seu nome. Qual é o outro tipo de defeito que Deus jamais vai usar ou vai até mesmo atribuir a função sacerdotal? Se a pessoa tiver, jamais poderá ser sacerdote. Nariz chato. Olha só, é aquele que se mete naquilo que não lhe diz respeito e vigia mais a vida dos outros do que pode tomar a conta da sua própria vida. Deus jamais poderá usar um sacerdote ou até mesmo atribuir a função sacerdotal a alguém que tem esse defeito, nariz chato. Isso significa nariz grande. E também apresentava-se uma doença, ou seja, perda de olfato, na pessoa que tem o nariz muito largo, nariz muito achatado. Isso mesmo, significa perda de olfato. O olfato existe para que nós possamos receber grandes avisos. Talvez muitos não se deram conta disso. O olfato é um dos sentidos que nós possuímos, que está nas nossas vias nasais, para que possa detectar qual tipo de ambiente que nós estamos. Por exemplo, quem tem as suas vias nasais sadias, com seus sensores, os seus sensores odoríficos
com saúde, jamais ele ficará próximo a um lixo tóxico. Porque se ele estiver próximo a um lixo, os seus sensores odoríficos, as suas vias nasais, que é o seu olfato, vai te avisar: sai daí, o lugar está fétido, o ambiente não é propício para você. Sabe? Aquele que é chamado por Deus para ser sacerdote, ele tem que ter esse detector. As suas vias nasais espirituais, as suas glândulas odoríficas que ficam nas vias nasais têm que estar totalmente saudáveis. Por quê? Um sacerdote jamais poderia estar em um ambiente de putrefação, principalmente em ambiente de morte. O sacerdote, se adentrasse a um ambiente de morte, ele deveria ficar em quarentena e também oferecer sacrifício para purificação. Sabe o que significa isso? Quantos que perderam a sensibilidade do olfato espiritual e estão ficando em ambiente de morte, ambientes que têm o odor fétido, próximo a lixo tóxico. Isso mesmo, só anda com quem não tem nada de Deus, só vai a lugar que só tem lixo, só fica perto de quem vomita coisas ruins. Deus jamais tem compromisso com aquele que não tem compromisso com a santidade. Ah, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui para dizer que os nossos olfatos, o nosso nariz tem que estar saudável diante de Deus. Sabe por quê? Se o nosso nariz, as nossas vias nasais, as glândulas odoríficas que ficam dentro das nossas vias nasais estiverem com saúde, nós detectaremos qual tipo de ambiente poderemos permanecer. Nem Deus, nem o Espírito Santo jamais habitará em um local que o odor é fétido, sabe? A nossa casa interior, que é o nosso coração, é a habitação do Espírito Santo. Ele só habita aqui se tiver santidade, se tiver paz, se tiver amor, se tiver bondade. Mas se tiver mentira, se tiver mágoa, se tiver ódio, se tiver adultério, se tiver fornicação, se tiver falta de santidade, se tiver desonestidade, se tiver falta de fidelidade para com Deus e com seu pastor, com a sua igreja, com sua esposa, com seu marido, com seus pais, ou de pais para filho, Deus jamais vai compactuar contigo. Então, fica aqui o alerta de Deus para nós. Devemos ter o nosso olfato espiritual saudável, porque de outra maneira jamais poderemos ser usados por Deus. Assim era a designação para aquele que quisesse e fosse candidato ao sacerdócio. Qual o próximo defeito que jamais poderia ter naquele que era candidato a ser sacerdote? E qual o defeito que Deus não aceita dentro da sua casa? Membros demasiadamente compridos. Isso mesmo, isso pode ser qualquer parte do corpo. Isso significa pessoas exaltadas. Deus jamais vai usar uma pessoa exaltada que acha que tudo que acontece é por causa dele. Tudo que acontece fluiu bem na igreja, no congresso, ou no departamento que ele é líder, ou em alguma coisa que ele faz na igreja. Se tem sucesso, ele acha que é por causa dele. Deus jamais vai estar com essa pessoa. Sabe por quê? Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Se Deus não fizer, se o Espírito Santo não liberar unção, nada sai perfeito. Sabe por quê? Tudo depende do Espírito Santo para ser perfeito. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a parte final, Deus reprova até mesmo a conduta da igreja de Sardes. Por quê? As obras da igreja de Sardes continuam. No versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse, foram reprovadas. Não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Sabe o que é isto? Obras mortas, obras sem o Espírito Santo. A parte final do versículo 1 de Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia diz: tem nome de que vive, mas estás morto. Se a igreja estava morta, tudo que ela fazia era sem a presença do Espírito Santo.
Isso é o contexto que pode nos dar base para dizermos isto. Se um corpo morre, é porque não tem mais espírito. E Jesus achou isto na igreja, um ambiente de morte. Em Apocalipse capítulo 3, ora, morto não fala, morto não come, morto não pensa, morto não se move, morto não se levanta, morto não anda. Sabe, a igreja de Sardes estava um verdadeiro necrotério espiritual. E deixa eu dizer mais uma coisa aqui, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Não achei as tuas obras perfeitas. É o descorrer da carta da igreja de Sardes no capítulo 3 de Apocalipse. Sabe por que as obras estavam imperfeitas? Porque faltava a unção do Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo é o principal fator do embelezamento da obra de Deus. Se faltar a unção do Espírito Santo, faltou tudo. Sabe por quê? Não pode faltar o Espírito Santo jamais na minha vida, na tua vida e na vida da igreja. Aleluia! Sabe por quê? É porque o Espírito Santo, ele foi o principal agente para o embelezamento da criação do mundo. Em Gênesis capítulo 1 diz a Bíblia que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas enquanto Deus ia criando tudo. Sabe? O Espírito Santo foi responsável também pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, versículo 35, a Bíblia vai dizer que Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Porque Cristo é Rei dos Reis? Porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Porque Jesus venceu a morte? Porque foi o Espírito Santo que arregimentou a vida, o ministério de Jesus. Foi o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Porque a igreja é dinâmica, porque foi o Espírito Santo que inaugurou, aleluia, a igreja em Atos capítulo 2. Depois que a igreja recebe o poder do Espírito Santo, aleluia, foram batizados e pregavam a palavra com ousadia. Paralítico andava, morto ressuscitava, Jesus batizava com o Espírito Santo. Tudo o que acontecia, acontece ainda hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele batiza com o Espírito Santo, ele cura, ele salva, ele ressuscita, ele faz tudo, cura todas as enfermidades. Mas por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. E sabe, não pode faltar o Espírito Santo jamais na minha e na tua vida. Sabe por quê? É ele que vai nos levar até os ares ao encontro do Senhor Jesus Cristo no dia do arrebatamento. Alabacandarabasheia. É o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro de Cristo nos ares, enquanto as trombetas celestiais estarão tocando, milhares e milhares de anjos tocando as trombetas. O Espírito Santo vai nos levar até Jesus e nos entregar em suas mãos. Aí entraremos na cidade santa pelas portas. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Deus não usa jamais quem tem os membros demasiadamente compridos. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira epístola aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Sabe, quando nós lemos esse versículo, é porque tem uma resposta. É Deus que levanta, é Deus que exalta, é Deus que santifica, é Deus que restaura. Aleluia! Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. É Deus que levanta o homem. A confirmação disto está em Isaías, capítulo 41. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em Isaías, capítulo 41, o versículo de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A destra aqui é a mão direita de Cristo. É Ele que te levanta com a sua mão direita. Por que está detalhado aqui que é a mão direita e não a esquerda? Porque a palavra direita, o lado direito, representa lugar de honra,
sabe? A Bíblia diz que os salvos estarão à direita de Cristo, as ovelhas, e os bodes vão estar à esquerda. É por isso que a direita sempre é lugar de honra. A direita sempre é o lugar da bênção. Aleluia! E agora o versículo 3 vai confirmar. Isaías 41, versículo 13, vai confirmar que quem nos levanta é Deus. Então não precisa o homem querer colocar os carros na frente dos bois. Ou seja, não adianta querer queimar etapas. Na obra de Deus é como uma escada. Existem degraus a serem percorridos e intercalados. Existem degraus a serem galgados. Não queira estar em um degrau que a sua perna ainda não alcança. Eu não posso estar querendo um degrau que a minha perna ainda não alcança. Então, eu dependo de que a mão de Deus me levante. É por isso que está registrado em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Tudo é no tempo de Deus. A mão de Deus vai te levantar. A mão de Deus já está te levantando. E te prepare, no tempo de Deus, estarás em um lugar de exaltação e o nome dele será glorificado. Então vamos para Isaías capítulo 41, versículo 13. Confirma assim a Bíblia Sagrada. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Aleluia! É Deus que nos ajuda, é Deus que nos levanta. Então, fique tranquilo, deixe esse negócio de exaltação de lado. A exaltação pertence a Deus, só Ele é grande, só Ele é tremendo, só Ele merece honra, só Ele merece glória, só Ele todo poder e glória para todo sempre. Amém. Aleluia! Que nós possamos sempre estar na nossa posição, humilde, na presença de Deus, nos humilhando, porque a seu tempo Ele nos exalta. Qual é o próximo defeito que Deus jamais poderá usar alguém se quiser ser sacerdócio real? Pé quebrado. Isso mesmo. O pé quebrado, a pessoa caminha com dificuldade e só anda manquejando. Uma pessoa com o pé quebrado, ela não vai muito longe. Uma pessoa com o pé quebrado tem dificuldade de caminhar. Tanto é que para ser arrebatado, Deus, aleluia, na pessoa do Espírito Santo, vai levar aos céus, até ao encontro de Cristo nos ares, aquele que estiver caminhando perfeitamente espiritualmente. Que isso, pastor Márcio? Sim, é verdade. Só vai ser levado ao encontro de Cristo nos ares quem tem saúde nos pés espiritual. É verdade. Eu vou atestar para você aqui, confirmar para você na Bíblia Sagrada. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Só vai entrar nas bodas quem estiver caminhando ao encontro do esposo com tochas acesas. Não pode estar apagada. Qual é a condição para a tocha estar acesa? É azeite na lamparina e o pavio higienizado. O que significa o pavio? É o termômetro da nossa vida espiritual. Se a chama estiver mais ou menos ou opaca ou então apagando, é porque tem borras de carvões no pavio. É necessário fazer uma limpeza, cortar a parte que está cheia de carvão, fuligem, e deixar a chama do Espírito ficar acesa. Aleluia! Por quê? A igreja precisa de lâmpada acesa, porque este mundo é de trevas. Esse mundo é de
trevas. E como caminhar em um mundo escuro sem lâmpada? Não dá para caminhar à noite se os carros não tiver faróis. Não dá para transitar dentro de casa à noite se as lâmpadas não tiverem acesas. Não dá para trafegar pelas ruas se as lâmpadas públicas, as iluminações públicas, as lâmpadas dos postes estiverem apagadas. Não dá. A luz, ela é necessária em um ambiente escuro. E eu quero dizer nesta hora que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. A igreja está caminhando para os céus com as lâmpadas acesas. Mas para caminhar é preciso saúde nos pés. Saúde nos pés. Harabacandaralabaxeia. Isso mesmo, aleluia. Saúde nos pés. Olha o que a Bíblia vai dizer em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 15. Glória a Deus. Calçai os pés no evangelho da preparação. Efésios, capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A igreja que vai ser arrebatada, ela não está descalça. Ela tem sandália nos pés. Ela tem sapato nos pés. E é bom lembrar que só andava descalço na antiguidade quem era escravo. A igreja que vai ser arrebatada, ela está calçada. Ela tem sapato nos pés. Aleluia. Os sapatos nos pés da igreja representam a autoridade que Cristo deu à igreja. Olha o que está registrado em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum. Mas é bom lembrar que só pode pisar, aleluia, nas obras do diabo para desfazer, aleluia, quem tiver calçado. Só pode pisar em serpentes quem tiver calçado com a preparação do evangelho da paz. Descalço não dá, e com pé quebrado também não dá. Só se tiver calçado. Se tiver descalço, corre o risco de, quando você pisar em cima da serpente, ela te dá uma picada e com a sua língua venenosa injetar veneno em você e matar você. Isso falando de um ângulo espiritual. O Espírito de Deus usa meus lábios nesta hora, neste momento, para lhe dizer que se tiveres com o pé quebrado, existe um que cura o coxo, existe um Deus que cura aquele que está aleijado, que está com o pé quebrado. A Bíblia diz em Atos capítulo 3 que Pedro e João iam para a oração, aleluia, às 3 horas da tarde, chamado hora nona, isso mesmo, e entrando na igreja, na porta da igreja, tinha um coxo aleijado, pedindo esmola, e Pedro e João, fitando os olhos nele, disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E na mesma hora, o coxo levantou. Eu quero dizer, na autoridade do nome de Jesus Cristo, seja curado nesta hora. Aquilo que te impede de caminhar perfeitamente ao encontro de Cristo para o arrebatamento, que seja retirado da tua vida agora, que seja agora liberado saúde para os teus pés espirituais. Caminhe com a tocha acesa, porque só vai entrar para as bodas do Cordeiro quem estiver com saúde nos pés. E o forte candidato ao sacerdócio não pode ter pés quebrados. Aleluia. Alabacandaralabaxeia. Qual o próximo defeito que jamais um sacerdote poderia ter, e que quem quiser ser sacerdócio de Deus, mesmo na nova era, que é a era da nova aliança, a era da graça, que foi inaugurado no Calvário, não pode ter mão quebrada. Isso significa difícil para trabalhar,
e até dizima, mas tem a mão quebrada e não pode trabalhar. Existe uma admoestação em Isaías, capítulo de número 35, versículo 3 e 4. A Bíblia vai nos dizer assim: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Há uma promessa de salvação aqui, há uma promessa de livramento aqui. Para aquele que se candidata a ser sacerdócio de Deus, eu quero liberar esta palavra. Aquele que cura as mãos quebradas está presente aqui neste momento. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo de número 12. É santa, sagrada, as escrituras diz assim, olhando para Jesus, Hebreus 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Sabe? Existem pessoas que estão na casa de Deus, mas as mãos estão cansadas. O Senhor está dizendo para você neste momento: tornai a levantar as mãos santas, as mãos cansadas. Aleluia. Em Lucas capítulo 6, do versículo 6 até o versículo de número 10, encontramos que Jesus foi ao sábado em uma sinagoga. Chegando ali, encontrou um homem que tinha a mão direita mirrada. Por que a mão daquele homem estava mirrada? Porque, segundo nos conta os historiadores do Novo Testamento, aquele homem era construtor. Mas certo dia, em dado a vez de estar no seu trabalho, caiu algo pesado sobre a sua mão direita, logo a mão que ele usava para trabalhar como construtor de edifícios, de casas. Agora a sua mão veio a ficar defeituosa. Por quê? Os ossos da sua mão se quebraram. E quando se calcificou, quando os seus ossos se colaram, se calcificaram fora do lugar. Com isso, os nervos, os ligamentos das suas mãos, os tendões, as partes sensoriais que lideram o tato ficaram fora do lugar. E a mão daquele homem se enrolou igual um papel. Jamais pôde endireitar-se. E com isso a vida daquele homem ficou toda enrolada. Por quê? Ficou sem emprego, sem sustentar a família. E pior, ele sofria desonra. Por quê? O judeu, ele presta muita atenção na parte higiênica. E aquele homem perdeu uma de suas mãos, que era a mão direita, ficou agora inválida. E por ele ser inválido, todos se distanciavam dele, porque existia a etiqueta de higiene. Eu vou dizer algo aqui que era muito pessoal da vida daquele homem, mas conta nos fatos e nos autos, tá, do contexto histórico judaico. Aquele homem usava a mesma mão para se banhar, mas partes do seu corpo ficavam sem higiene, porque ele só tinha uma mão perfeita. E o judeu, por ser muito etiquetado, com a mão direita ele se alimenta e com a esquerda ele faz a sua higiene pessoal quando vai ao banheiro. Só que aquele homem agora, por ter ficado com a sua mão direita comprometida, defeituosa, ele fazia a sua alimentação com a mão esquerda e se higienizava também com a mão esquerda. E isso causava um isolamento total na vida daquele homem. Ninguém se aproximava dele. Ele vivia vida de humilhação. Agora preste bastante atenção. Mesmo sofrendo humilhação, mesmo sofrendo tristezas de afastamento da sociedade, vida endividada, problema totalmente até o pescoço, ele foi para a sinagoga porque o prazer dele estava em ouvir a palavra de Deus.
Diz a Bíblia que Jesus estava pregando, interrompe o sermão e diz: você que está lá atrás, levanta-te, fique em pé e vem para o meio. E quando Jesus chama ele para se aproximar dele, porque Jesus estava pregando no meio da sinagoga, aleluia, Jesus estava agora mostrando para aqueles que se afastaram daquele homem, se isolaram daquele homem por causa da etiqueta protocolar, né? Do ambiente onde ele morava, da cidade onde ele morava, ninguém apertava a mão dele, ninguém o abraçava, porque consideravam ele impuro, sem higiene, porque com a mesma mão ele se alimentava, se higienizava. Mas Jesus manda ele se aproximar. Quando Jesus manda aquele homem se aproximar, Jesus estava reintegrando ele ao contexto social. Jesus estava trazendo ele de volta ao contexto social. Ele estava recebendo a cura. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus toca nele, a sua mão se desenrola como um papel e ele ficou curado. De acordo com que a mão daquele homem se desenrolou, a vida daquele homem também se desenrolou, porque ele pôde voltar a trabalhar e ele pôde cumprir a etiqueta dos judeus, que com a mão direita se alimenta, trabalha, e com a esquerda se fazia a higiene pessoal. Então Jesus curou a mão quebrada, a mão mirrada daquele homem. Existe um Deus que restaura a vida daquele que está defeituoso. Aleluia! Ter o defeito e querer vir para a presença de Jesus e ser curado é uma coisa. Não pode ter o defeito e querer continuar vivendo a vida de defeito. É isso que a palavra de Deus está falando aqui, porque Jesus é a cura para todos os defeitos. Aleluia, glória a Deus. E qual é o próximo defeito que não podia ter no candidato ao sacerdócio e que é candidato ao sacerdócio real desta época? Corcundo. O que é isso? Pessoa que só olha para baixo. Obreiro que não pode olhar as coisas de cima. Ele só olha para as coisas de baixo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, a Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Deus jamais vai usar alguém que os seus pensamentos, a sua conduta de vida, só é ligada às coisas terrenas. Ele é totalmente intrínseco às coisas materiais. Ele é totalmente entrelaçado com o mundo. Sabe? Não dá para Deus usar e não dá para ser sacerdote de Deus aquele que só olha para baixo, só vê derrota, nunca olha para frente, não enxerga os horizontes, não vê o que está diante dos seus olhos, porque só olha para baixo, está corcundo. Mas tem cura para aquele que é corcundo também. A Bíblia diz que uma mulher que andava encurvada há 18 anos, em um sábado, foi numa sinagoga também, onde Jesus estava pregando. E sabe o que aconteceu? Jesus chamou ela. E quando ela se aproxima de Jesus, Jesus tocou nela. O espírito que estava alojado na coluna daquela mulher, que só olhava para baixo, deixou ela na mesma hora. E na mesma hora, no mesmo instante, a sua coluna ficou ereta. Então, existe cura para esse defeito. Aleluia! É só se aproximar de Jesus, que ainda dá tempo de ser participante do sacerdócio real, que vai morar nos céus. A mulher que andava encurvada ficou curada. E se porventura você está na vida corcunda, que vida corcunda significa? O que a vida corcunda significa? É pessoa que só olha para baixo, nunca olha os horizontes, nunca olha para frente, mas aquele que tem as mãos curadoras, que libera cura, que libera restauração.
está usando meus lábios aqui neste momento para lhe dizer que Ele te restaura e você pode se integrar ao sacerdócio real. Aleluia! Qual é o outro tipo de pessoa que Deus jamais pode usar? Que jamais poderá ser um sacerdote? Pessoa anão. O anão é aquele que não cresce, não se desenvolve, a cabeça é até grande e o corpo é pitoco, o corpo é pequeno. Obreiro que não se desenvolve no ministério, fica sempre no mesmo lugar, fazendo coisa de criança. É isso mesmo, obreiro que não cresce, não faz curso para melhorar o seu aperfeiçoamento na obra de Deus, não quer melhorar, não quer se dedicar para ajudar o seu pastor e a sua igreja. É obreiro que não cresce, crente que acha que já chegou num nível e está bom, não precisa melhorar. Deus jamais vai ter um compromisso com crente anão, crente raquítico, ora pouco, lê pouca Bíblia, fala pouco de Jesus, evangeliza pouco, jejua pouco, tudo dele é pequeno, nada se desenvolve, até o tempo dele para Deus é pequeno. Tem tempo para muitas coisas, mas o de Deus sempre é o menor. Deus jamais usará alguém que é raquítico para a sua obra. Deus jamais vai usar um cristão. Deus jamais vai candidatar a sacerdócio real aquele que não tem compromisso com um crescimento espiritual. Aleluia! Que possamos tomar um posicionamento diante de Deus para crescermos. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso mesmo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E só cresce na obra de Deus aquele que quer se desenvolver na sua presença. Qual o próximo defeito que Deus jamais poderá usar a pessoa nessa condição? Belida no olho, uma doença que encurta a visão. Pessoa que vê pouco, até vê, mas tem pouca visão, tem dificuldade de olhar mais adiante, só enxerga para perto. Para longe, a visão está com defeito. Isso se chama belida no olho, visão turva. Pessoas que têm os olhos abertos, mas quando abre os olhos para tentar ver, fica tudo embranquiçado, belida nos olhos, sabe? Existe cura para isto, para esta doença espiritual. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. Olha o que a Bíblia vai nos afirmar. Glória a Deus. Glória a Deus. Perdão, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18. A última parte. Aconselho-te que de mim compres colírio para que veja e unja os seus olhos. Aleluia. Tem colírio no céu que cura cegueira espiritual. Existe um colírio de Deus que cura qualquer tipo de cegueira. Não adianta dar desculpa para Deus, porque para todo defeito colocado aqui nesta lista através de seu servo Moisés, o servo de Deus, ele está aqui dizendo esse tipo de defeito que serve de lições espirituais para nós como sacerdócio da nova aliança. Que Deus nos guarde de termos esses defeitos na nossa vida espiritual e física também. Que o Senhor Jesus Cristo nos guarde e nos cubra com seu sangue. Qual é o próximo tipo de defeito? Já estamos caminhando para o final. Não poderia ter sarna na pele. A sarna é uma doença, é uma praga contagiante. Se alguém tiver sarna e estiver perto de alguém que tenha saúde na pele,
contagia. Com poucas horas, a pessoa que estiver perto de alguém que tem sarna vai ficar contaminado e contagiado do alto da cabeça à planta dos pés. Sabe por quê? Esses fungos pega através de bactérias no ar. A bactéria, o fungo da sarna, ela passa através do ar. Então, isso significa murmuração, mexerico. A murmuração é como uma sarna, contagia, sabe? Se você estiver insatisfeito com algo, dobra o joelho e vai orar, mas não fique falando mal de um, de outro. Não fique falando mal da tua igreja, do seu pastor. Não fique falando mal do departamento, dos cristãos. Não. Ore para que a coisa melhore, sabe? Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas estão com sarna espiritualmente falando. Está com sarna. A sarna é coisa terrível. Representa a murmuração, contagia. Que Deus nos livre e nos guarde do espírito de sarna, daqueles que estão na casa de Deus, mas gosta de mexerico e de fermentar situações desagradáveis e indesejáveis. Qual o próximo defeito que a Bíblia fala também, que é o 11º defeito? São 12, tá, irmãos? Já estamos caminhando para o final. Impinges. Aquele que se candidatasse a ser sacerdote não podia ter impinges. Isso significa mancha na pele, doença, representa pecado. Aquele que está na casa de Deus, aquele que vem para a presença de Deus para ser sacerdócio, tem que ter a pele limpa. O pecado de antigamente não pode mais ter poder na sua vida. Se estás na presença de Deus, agora és sacerdócio real. E para ser um sacerdote, não podia ter essa enfermidade na pele também. Além da sarna, a impinge. A impinge é mancha. E a mancha fala de conduta moral. Não podemos, como sacerdote, ter mancha na nossa conduta moral. O que representa a mancha? Ter algo que vai desabonar a nossa conduta diante da sociedade, diante da igreja. Ou seja, uma vida de pecado. A pessoa é casada, mas está em adultério, está em pecado escondido. A pessoa diz que é crente, mas vive na mentira. A pessoa diz que é cristão, mas compra e não paga. A pessoa diz que é servo de Deus, mas trai a esposa, trai o marido. Isso é vida de mancha, vida de pecado. A pessoa diz que é crente, mas mente para o pai, mente para a mãe. É vida de mancha. Pessoa diz que é crente, é serva de Deus, mas mente para o patrão, mente para os seus colegas no trabalho. Não vive uma vida digna diante de Deus. Que o sangue de Jesus nos cubra e nos livre da mancha do pecado, nos livre das impinges. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar na cidade santa pelas portas. Sabe? Existe a solução para a mancha de qualquer impinge, de qualquer pecado. Aleluia! Isaías capítulo de número 1, versículo de número 18. A Bíblia vai nos dizer desta maneira. Aleluia! Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Glória a Deus! Tem perdão para os pecados, tem cura para as impinges. É o sangue de Jesus que purifica de qualquer pecado, seja na área física, seja na área espiritual, seja na área moral. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aleluia! E fica mais uma demonstração em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo,
em todo tempo. Não é somente um mês, não é uma semana, não é somente um dia, 3, 4, 5 dias ou alguns anos. Não, é em todo tempo. Sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. É isso mesmo, que em todo tempo, aleluia, não haja uma mancha nas nossas vestes, que em todo tempo estejamos cobertos pelo sangue de Jesus, que em todo tempo tenha óleo de Deus sobre nossas cabeças, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O último defeito que está na lista de que quem era candidato a ser sacerdote não podia ter de forma alguma testículo quebrado. Este é o mais perigoso membro. Por quê? O testículo é a glândula reprodutora que só os homens possuem. É nessa glândula reprodutora que é gerado o sêmen. E que quando o homem casa-se, ele tem as suas relações sexuais íntimas com a sua esposa. E para que ela se engravide, Deus, com a sua graça, faz com que ele libere o sêmen que está nos seus testículos para que ele seja frutífero, ou seja, dê filhos à sua mulher e ele gere filhos. E a Bíblia vai dizer em João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste a vós, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, ele vos conceda. Deus não chamou ninguém para ser estéril. A esterilidade é o símbolo da maldição. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que Jesus teve fome e era época de figo, era época de fruto. Ele se dirigiu a uma figueira e, chegando no pé de figueira, ele viu que a árvore só tinha folhas, só tinha aparência, mas não tinha dado figo. E Jesus amaldiçoou aquela figueira porque era estéril, estava sem fruto, estava ali ocupando espaço no terreno. Ela foi plantada, ela foi cuidada. Essa figueira, ela teve o cuidado do agricultor, foi podada, teve todos os cuidados necessários, recebeu adubo na raiz. Mas sabe o que aconteceu quando chegou a época dela gerar figos? E ela estava ali somente com aparência, só tinha folhas. É assim mesmo. Tem pessoas que estão na casa de Deus, mas é improdutivo. Deus investiu alto na vida dela, plantou na sua casa, plantou na sua, aleluia, no seu lugar como agricultor. Ele plantou você como uma planta no seu terreno, adubou sua raiz, regou com água. A água representa a palavra, a água representa a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é representado na água. A água hidrata, a água é vida, e o que gera vida na vida do cristão é o Espírito Santo. Sem água a planta jamais viverá. E então, até o local onde foi plantado foi escolhido pelo grande agricultor que é Deus. E o que você está fazendo com esse cuidado, esse carinho? Será que você está gerando frutos? Ou você está sendo como aquela figueira? A figueira recebeu adubo no pé. Isso fala das bênçãos e dos cuidados que Deus cerca aquele que é salvo por ele. O agricultor plantou aquela figueira, aquele pé de figueira, escolheu o local do terreno. Deus te colocou numa igreja, te colocou debaixo da autoridade de um pastor. E o que você está fazendo com esse local que Deus escolheu para que você fosse plantado? Você está gerando fruto aí ou você está estéril? Talvez Deus te chamou para cantar, você está mudo na presença dele, está enclausurado. Te aconteceu algo e você diz, eu não quero mais cantar.
Talvez Deus te chamou para ministrar a sua palavra e ganhar vidas, mas você está enclausurado no canto, e está dizendo: não quero trabalhar para Deus, o tempo está passando. Mas assim como Jesus foi buscar figos naquela figueira e não encontrou, isso significa que vai ter o dia da visitação. Ele vai lhe pedir conta dos dons e talentos e aptidões que ele colocou em você. Não vai ter desculpa. Vai ter o dia da visitação. Xandarabacandalabaxandaralabaxeia. E o que você está fazendo com o dom que ele colocou em você? Esse dom não é seu, é para que você gere frutos. Por isso que está registrado: não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isso significa que você não se manda, você tem um dono e você vai prestar conta da sua vida. Eu vou prestar conta da minha vida diante de Deus. Nós prestaremos conta da nossa vida diante de Deus. Tens tu ganhado almas para Jesus? Tens tu gerado vidas para Jesus? Você tem se prontificado ao seu pastor para trabalhar para a obra de Deus na igreja onde você congrega? Tem alguma coisa para você fazer na casa de Deus, no reino de Deus. Talvez você não cante, mas sabe entregar um folheto. Talvez você não sabe verbalizar evangelizando, mas sabe limpar o chão da igreja. Talvez você saiba como lavar um banheiro da igreja muito bem. Talvez você saiba cantar um hino e não sabe pregar, então cante. Talvez você não tenha aptidão muito para cântico nem para pregação, mas sabe orar. Se dedique ao ministério da oração e o jejum. Clame pela igreja, pelo seu pastor. Na igreja há vários membros. Assim como um corpo, ele é dotado de vários membros, porque cada um tem a sua função. Nem todos fazem a mesma coisa na igreja. Por exemplo, assim como um corpo tem 2 olhos, você imagina se um corpo todo fosse de olhos? Seria a coisa mais horrível. Mas os olhos são somente 2, porque são eles que guiam, que dão a visão, são responsáveis pela nossa visão, para que nós possamos ser conduzidos pelos nossos pés. Olha só, os pés e os olhos têm uma ligação. Por quê? Os nossos pés nos conduz o nosso corpo onde queremos ir. Mas precisamos dos nossos olhos para enxergar onde estamos pisando. Então, os olhos não podem dizer que não pertencem aos pés e que não depende dos pés. Nem os pés podem se engraçar dizendo: eu não dependo dos olhos. Um depende do outro. As mãos têm a sua função para trabalho, para escrever, para gesticular, para pegar as coisas, que através do nosso tato nós pegamos os objetos em nossas mãos. As nossas mãos têm várias funcionalidades, mas as mãos dependem do antebraço, depende do nosso tronco. Está vendo como que uma coisa vai ligando a outra? Então, cada membro do nosso corpo tem uma função. E isto representa que um depende do outro. Então, não podemos ser infrutíferos na presença de Deus. E eu finalizo esta palavra dizendo que até para aquele que é estéril existe cura. Arabacandalabaxeia. Deus oferece a cura até para aquele que é estéril. Em 1 Samuel capítulo 1 e o capítulo 2, vai nos contar a história de Ana. Aquela mulher era estéril, mas ela chorou abundantemente na presença do Senhor, pedindo-lhe um filho, porque ela era humilhada pela sua rival, que era Penina.
E passava-se os anos, Penina dava filhos e zombava de Ana. E quanto mais o tempo passava, Penina se achava melhor do que Ana e zombava de Ana, e Ana se sentia humilhada, porque esta cultura em Israel, a mulher que não gerasse filhos era considerada como estéril e amaldiçoada. Agora preste atenção, Ana, esposa de Eucana, iam para a igreja de ano a ano oferecer sacrifício ao Senhor. E como é que pode ir à igreja, orar e parece que nada está acontecendo? Sim, estava. Tudo acontece no tempo de Deus. A Bíblia diz que certa vez que ela foi ao templo novamente, ela só chorava e não falava nada, só gemia. Aleluia. A Bíblia diz que o sacerdote Eli estava no templo e falou: mulher, você está embriagada? Ela falou: não, eu não estou embriagada. Até agora tenho falado para Deus dos meus queixumes, das minhas desilusões. Aleluia. Há poder nas suas lágrimas, há poder no seu choro. Chore diante de Deus e verás o que Deus tem para fazer na sua vida. Quando ela conta para o profeta, para o sacerdote Eli, ele estende a mão e diz: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Após aquela ministração sacerdotal sobre a sua vida, ela foi para casa. Depois de ter chorado amarguramente na presença de Deus, quando ela estava em casa tendo o seu momento de intimidade sexual com seu esposo, a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que Deus se lembrou dela. Está vendo como que o nosso Deus é? Ele conhece o nosso interior até na hora que estamos tendo relação sexual com a nossa esposa e você com seu marido. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, lembrou da oração dela. E sabe o que aconteceu? Deus destruiu aquele opróbrio que estava sobre os ombros de Ana. Ela foi curada da esterilidade. Aleluia! Existe um Deus que restaura a saúde do homem. Talvez você um dia foi um sacerdote, mas ficou estéril por causa do pecado. Existe um Deus que cura, existe um Deus que restaura, existe um Deus que levanta. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que Ana engravidou porque Deus abriu a sua madre. Fomos chamados para sermos bênção e não maldição. Fomos chamados para sermos abençoadores. E fica então com esta palavra, porque nós somos a geração eleita. Eu vou finalizar esta palavra lendo o que Pedro escreveu no capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Deus nos chamou das trevas para a luz. Se existir algum desses defeitos na sua vida, clame pela misericórdia de Deus, porque Ele é médico dos médicos. Jesus é o médico dos médicos. Ele cura a cegueira, Ele cura o coxo, Ele cura quem tem doença de olfato, Ele cura os que estão totalmente desajustados, Ele cura doença no pé, Ele cura doença nas mãos, Ele cura a coluna, Ele cura aquele que não teve estatura, Ele cura doença nos olhos, Ele cura doença na pele e Ele cura também os órgãos reprodutores. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima mensagem, querendo Deus. Deus nos abençoe.
Amém.